Vou colocar agora. Desculpem, a gente vai ter este daqui incompleto o vídeo, mas tudo bem, né? Pelo menos lembrei agora. Então, a ação, voltando aqui, então as pessoas inteligentes se mantêm equânimes em momento de sucesso ou fracasso. Abre mão do resultado de todas suas ações. Então, quando a gente realiza uma ação, a gente normalmente a gente almeja um resultado, ou almeja desfrutar desse resultado. Nas ações materiais é muito mais fácil a gente identificar se eu trabalho, eu quero ganhar o dinheiro e poder desfrutar desse dinheiro, né? Se eu me esforço por construir uma casa, eu quero ver a casa construída e poder residir nessa casa. Normal. Agora, muitas vezes a gente realiza ações espirituais também visando um resultado no plano material. Então eu oro para Deus, mas eu aspiro que Ele vai me ajudar economicamente, que Ele vai me retribuir, que Ele vai me retribuir de alguma forma com bem-estar, com saúde e tudo mais, né? Então, sempre que eu realizo uma ação visando um resultado, eu vou ter que desfrutar desse resultado. E esse resultado pode vir nesta vida, pode provavelmente vir na próxima vida. Eu dou caridade, mas no fundo eu também quero que Deus me recompense pela caridade que eu estou dando. Eu sou uma boa pessoa, mas eu quero que Deus me recompense pela minha bondade. Então eu vou ter que viver esse resultado, obviamente das ações, mas não precisa nem falar, né? Uma pessoa que assassina, sei lá, uma criança porque sim, tem que vir e pagar o resultado também disso, né? Tem que viver o resultado disso. E não se trata de um castigo, se trata simplesmente de que tudo que nós fazemos gera uma ação contrária que vem para nós. E que a gente precisa vivenciar aquilo que nós desejamos, vivenciar o mundo que nós construímos, por assim dizer, né? Mas quando a pessoa não deseja mais o resultado de suas ações, então ela já não se importa mais nem com o sucesso nem com o fracasso, simplesmente atua como um assunto de dever e, portanto, essa pessoa já não está mais presa das suas ações, essa pessoa já não está mais forçada a nascer para ter que desfrutar ou sofrer o resultado de suas atividades. Então, eles adquirem apenas o conhecimento necessário para adorar ao Senhor. Assim se libertam de todos os distúrbios e alcançam o destino mais elevado, os supremos pés de lótus de Sri Vishnu. Então, esse é o destino das pessoas que chegam nesse nível. Obviamente, a gente não está nesse nível, né? Pelo menos no eu. A gente, não, a gente ainda tem identificação com o corpo, a gente ainda tem desejos materiais e não é para a gente se desanimar e falar, ah, então não estou nesse nível, não, sino para a gente saber qual é a meta, porque o Bhagavad Gita ele não quer nos enganar. O Bhagavad Gita quer nos dar a verdade, porque se eu falar para vocês, Japão fica logo virando a esquina. Aí você vai virar a esquina e você nunca chega no Japão. Aí será que é a próxima esquina e nunca chega no Japão? Então, essa enganação não vai servir para nada. É muito melhor eu saber. Japão fica a 12.000 quilômetros de distância. E para você chegar lá, você precisa pagar uma passagem que custa R$ 8.000. Então, é melhor você começar a poupar para chegar lá. Porque isso vai me aproximar muito mais da meta do que eu ficar dando círculos, andando em círculos, tentando encontrar o tal de Japão que fica na volta da esquina que nunca chega. E um dia eu chego, viro na esquina, eu vejo uma bandeirinha branca com vermelho, eu falo, ah, eu cheguei no Japão. E depois você começa a ver coisas, mas isso não parece Japão, né? As pessoas aqui não parece que fosse Japão. Então aí é quando a gente se decepciona. Então, às vezes, a gente pode seguir um processo enganoso e pensar que vamos encontrar, então, essa felicidade que tanto almejamos dessa forma, e depois a gente nunca encontra. E nunca encontra porque a gente está correndo atrás de uma miragem. Então, nós precisamos saber qual é a meta, para onde que nós queremos chegar, mesmo que nós ainda não estejamos nesse nível, mas para lá que nós queremos ir. E é por isso que o Bhagavad Gita é tão valioso, tão importante, porque ele nos mostra, e as escrituras védicas, que, como a gente falou, aquela parte dos Vedas que fala da transcendência, é muito mais importante do que a parte dos Vedas que fala de metas religiosas ainda no plano material.
mesmo que essa parte material seja tão importante para nós poder elevar a nossa consciência pouco a pouco, mas agora a gente está falando de a meta última da vida. Então, é, então neste verso, deixa eu só voltar aqui ao verso, que tem várias partes aqui assinaladinhas com vermelho para a gente falar, né? Então, se libertam, essas pessoas, né, se libertam, que renunciam aos frutos da ação material, no mundo material, então se libertam do ciclo de nascimentos e mortes, né? E dessa maneira, eles podem alcançar esse estado que está além de todas as misérias. Então, quando fala que está além de todas as misérias, vamos ver aqui o que que ele está falando. Então, deixa eu ver, ele aqui não. Pá, 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 ele não descreve quais são as três mistérias, não, mas eu vou falar aqui em resumo para vocês. Eu acho que ele descrevia. Então, além de todas as mistérias. Basicamente, nós, enquanto a gente estiver num corpo material, nós temos mistérias. A primeira mistéria é que nós, mesmo sendo seres eternos, estamos forçados a morrer. E depois de morrer, somos forçados a nascer de novo. E nós somos forçados a envelhecer. Então, isso são misérias. São misérias do material e uma mente material. Então, a gente também sofre com a nossa mente. Nós sofremos porque estamos em depressão, porque estamos bem, porque estamos mal. Então, a gente tem que sofrer essas misérias decorrentes do corpo por a gente ter nascido no mundo, num corpo material. Além disso, a gente também tem que sofrer as misérias decorrentes de outras entidades vivas. Então, eu tenho vizinhos com quem eu brigo, eu tenho o motorista do caminhão que quase me atropela, eu tenho o mosquito, eu tenho a aranha que me pica e que me dá uma doença, sei lá, um monte de coisas que são outras entidades vivas que causam essas misérias, e tem as doenças da realidade natural, da natureza, né? Um tornado, um terremoto, a fome extrema, a falta de comida, a seca, o excesso de chuva e tudo mais. Principalmente, a miséria de ter que morrer, poderíamos chamar que é a pior, certo? Então, tem uma história muito legal que se conta no Mahabharata, perdão. Lembrem que o Bhagavad Gita é um capítulo dentro do Mahabharata. E tem uma história muito legal em um outro capítulo do Mahabharata que acontece antes do Bhagavad Gita, sobre um sábio que ele era muito renunciado, ele fazia um jejum muito difícil de se fazer, que vai seguindo a lua. Então, ele, conforme a lua crescia, ele aumentava a sua quantidade de comida, até que finalmente, no dia da lua cheia, ele comia uma refeição completa. E conforme a lua ia minguando, ele diminuía a quantidade de comida, até que no dia da lua nova ele não comia nada. Então, esse é um tipo de jejum que é muito severo, muito difícil. Aqui travou. Já voltou? Travou para todo mundo? Ai, que pena. A internet aqui está um pouco ruim. Se ele cair, eu volto a entrar, mas tomara. Aqui está ok. Tá ótimo. Então, talvez caiu, mas já voltou. Porque a internet aqui está um pouquinho ruim mesmo. Se cair, vocês me esperam um pouquinho que eu volto, assim, que der. Então, beleza. Então esse sábio fez esse jejum que era tão difícil. Aí chega um outro sábio, que ele é mais difícil ainda, é um sábio conhecido que, na verdade, ele é uma encarnação do Senhor Shiva, e ele é conhecido por ser muito irado, né? Então, ele te amaldiçoa muito facilmente, ele tem o poder de te amaldiçoar e te causar muito sofrimento. Aí ele foi visitar esse sábio, que fazia esse jejum, e que ele vivia apenas da comida que os agricultores recolhiam os grãos, por exemplo, no campo de cultivo, e o que caía no chão, ele colhia isso e era isso que ele comia.
E aí ele foi visitado por este sábio, o nome dele é, acho que é Durvasa Muni, foi visitar esse outro sábio e aí ele foi muito bem atendido e por vários estações. Ele foi, digamos, ia toda vez no mês, não me lembro, na primavera ou no verão, em algum momento. E por várias vezes ele foi. E esse sábio, apesar dele estar com fome e do outro sábio chegar e comer toda a sua comida, ele não ficava irado. Ele ficou muito paciente. Então, no final, Durvasa ficou tão satisfeito que falou: Olha, você realmente controlou a sua ira, porque não tem nada mais difícil do que você ter fome e mesmo se você estar sendo cutucado, né, eu chegar aqui e acabar com toda a sua comida, e mesmo assim você não ficar irado comigo de verdade. Então ele falou: agora, por conta disso, você ganhou o céu e você vai ir embora para o céu. Então se diz que chega um mensageiro do céu, né, com o seu aeroplano e falou: pronto, você pode ir comigo para os céus. Então ele falou: não, mas espera aí. Eh, Me fala sobre as virtudes do céu. E o sábio falou, olha, o mensageiro, né, dos céus que foi levar ele para os céus, falou, olha, o céu, as pessoas não sofrem, as pessoas são sempre belas, as pessoas sempre têm muita opulência, não existe doença, as mulheres só têm filhos, tipo, não existe dor para ter filhos, só têm um filho quando elas querem, e tem muitas qualidades boas, né? Todas, você não tem velhice, você nunca, o seu corpo nunca decai, você não fica velho, feio, doente, nada disso, né? Então ele falou, tá bom, agora me fale os defeitos do céu. Ele falou, o defeito do céu basicamente é que você está lá e você só pode desfrutar do resultado das ações que você fez na Terra, né, durante o seu período como ser humano. Mas uma vez que essas atividades se esgotam, você é forçado a de novo nascer na plataforma terrestre. Você é forçado a cair do céu e vir para a Terra de novo como ser humano. Então, basicamente, as pessoas vivem com ansiedade, porque elas sabem que o seu período nos céus tem um fim, que elas vão ter que sair de lá alguma hora, mesmo que elas tenham muito crédito acumulado, e lá eles não podem acumular mais crédito. Eles só podem desfrutar do que eles fizeram na Terra. Então, esse sábio falou: ah, não, então eu não quero ir para o céu. Esse não é o lugar onde eu quero ir, porque lá eles têm ansiedade. Me fale do lugar onde não existe ansiedade. Então, ele descreve Vaikunta. Vaikunta é o mundo espiritual, onde a gente só pode chegar quando já não temos mais identificação com o corpo material, quando a gente já não tem mais apego ou desejos materiais, e onde é o destino final de todas as almas, onde a gente vive com a suprema personalidade de Deus. Então, esse lugar se chama Vaikunta. Nesse lugar não existe ansiedade. E Krishna no Bhagavad Gita, mais para frente, ele vai descrever em detalhe como é Vaikunta. E ele vai falar uma coisa muito importante, que ele diz, uma vez que se chega lá, nunca mais precisa se retornar aqui. Então, uma vez que se chega lá, a gente não precisa se preocupar ou ter medo de cair. Por isso que lá não existe nenhuma ansiedade. Então, basicamente, Krishna fala no Bhagavad Gita, todos os lugares do mundo material, desde o mundo do Senhor Brahma, que ele tem uma duração de vida que dura ao mesmo tempo que o universo, até o mundo mais inferior, que possa existir neste mundo material, são lugares de miséria, porque são lugares onde existe nascimento e morte. Então, onde existe nascimento e morte, sempre vai existir ansiedade, porque nós por natureza, nem nascemos, a alma nem nasce nem morre. Então, ela tem que viver essa experiência em que ela é forçada a nascer ou é forçada a morrer. Mas ela, em si, ela nem nasce nem morre. Então, é uma aparência, mas ela acredita firmemente. Nós realmente pensamos que nós nascemos e que nós morremos. Então, basicamente, essa é a pior miséria, que é que nós estamos identificados com o corpo e somos forçados a ter essa experiência de morrer, aparentemente, né, de deixar este corpo. Então, por isso que quando o Krishna fala aqui nesse verso, só para a gente voltar, né, os sábios que são dedicados ao serviço devocional se refugiam no Senhor
e pela renúncia aos frutos da ação do mundo material, liberam-se do ciclo de nascimentos e mortes. Então, pela prática do serviço devocional, do Bhakti Yoga, a pessoa não precisa mais nem nascer nem morrer. E dessa maneira, eles podem alcançar esse estado que está além de todas as misérias. Então, esse é um processo que o Krishna está estabelecendo aqui. O primeiro passo desse processo é a gente começar a atuar sem apego ao resultado, atuar como um assunto de dever. Obviamente, é o primeiro passo, não é o passo final, é o primeiro passo. Mas dessa forma a gente começa a superar a falsa identificação com o corpo, e a meta é que um dia a gente vai poder chegar a esse mundo ou esse lugar onde não tem que mais nascer de novo. Mas eu só chego lá quando eu descubro quem eu realmente sou eternamente lá, nesse lugar. Que não é um lugar exatamente, mas é exatamente um nível de consciência que eu posso me permitir viver nessa atmosfera. Então, a gente estava nesse ponto. Então, Parampadam, no Srimad Bhagavatam, diz o seguinte verso: Parampadam, ou o lugar onde não há misérias materiais, ou Vaikuntha, é sua meta, e não o lugar onde se corre perigo a cada passo da vida. Então, quando a gente fala de um sábio transcendentalista, estamos falando de uma pessoa que tem como meta Vaikuntha. Então, existem muitas metas, que nem a gente falou da última vez, né, que Krishna descreve que existem muitas metas materiais e a inteligência também se adequa a essas metas e, portanto, a inteligência também pode nos enganar. Mas se a gente fixa nossa mente em aonde que eu quero chegar, então o Bhagavad Gita basicamente está nos falando, fixe sua mente no ponto mais elevado. Fixe sua mente no ponto, nesse ponto mais alto, que esse ponto mais alto é Vaikunta. É esse lugar onde não existe nenhuma ansiedade. E para chegar lá, eu preciso ter o meu coração completamente puro. Quer dizer que eu não posso mais estar identificado com quem eu não sou, que é o corpo. Eu preciso compreender quem eu sou realmente. E para isso, eu preciso estar em um estado de consciência puro. Então, todo esse processo de Bhakti Yoga vai nos levar a essa purificação do coração, a essa purificação da compreensão, da inteligência, a compreender as coisas numa perspectiva certa, para poder fazer o caminho certo. Então, as entidades vivas libertas pertencem àquele lugar onde não existem misérias materiais. Dentro do universo, nenhum corpo material pode proporcionar uma vida sem misérias. Então, não é que eu estou sofrendo e que Bill Gates está lá desfrutando de todo o seu dinheiro e ele não está sofrendo. Não, essa é uma mentira. Bill Gates está lá sofrendo as suas próprias misérias. Talvez para ele nunca falte comida, igual que possa faltar talvez para uma criança, sei lá, em um lugar muito pobre, ou para ele talvez nunca falte, nunca tenha a ansiedade de saber como que vai pagar aluguel amanhã, mas ele tem as suas próprias misérias. E ele tem que viver as suas próprias misérias, começando pelo fato de dele saber que tem tanto dinheiro e mesmo assim ele vai ter que morrer. Mesmo assim, ele não vai poder desfrutar desse dinheiro eternamente, ele vai ter que morrer e não sabe o que vai acontecer com ele depois da morte. Então, e isso gera uma grande ansiedade, tanto é que muitos milionários dedicam muito do seu dinheiro para tentar descobrir a causa do envelhecimento e da morte, e como impedir a morte, mas nunca conseguem, então, até o último dia das suas vidas vivem na ansiedade. É na ansiedade porque não conseguem encontrar a felicidade, porque não conseguem encontrar o amor real, verdadeiro, que não é simplesmente um amor romântico, sino isso que nasce do coração, que dá uma satisfação real. Então, as misérias existem em todos os níveis. Sempre que a gente tenha corpo material, não é o privilégio exclusivo de cada um de nós o sofrimento é de todo mundo. Alguns estão numa situação que de menos sofrimento, outro de um pouco mais de sofrimento, mas em últimas todos estamos sofrendo, e o que a gente não está sofrendo hoje vai ter que sofrer amanhã de acordo com as nossas ações. Ou o que a gente hoje está sofrendo, amanhã não vai precisar mais sofrer, porque a gente também vai aprender e vai realizar outro tipo de ações. Mas enquanto a gente ainda estiver identificado com o corpo, vamos estar sempre na roda do samsara, quer dizer, às vezes a gente faz tudo tão certo que nasce em uma condição muito boa,
Às vezes a gente começa a fazer coisa não tão certa e acaba nascendo em condições de sofrimento e entre ponto máximo e ponto mais baixo há muitas opções. Então, isso é a vida material, isso é estar em um corpo material. Então, apenas por ignorância, as pessoas recorrem às atividades frutivas. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Eita. As atividades frutivas. Pá, pá, pá. Espera que eu não tô. Ah, pronto. Não, pronto, não, porque ele foi para outro lado. Eita. Apenas por ignorância, as pessoas recorrem às atividades frutivas, achando que obterão felicidade. Então, basicamente, qual que é o problema disso? O problema da gente realizar atividades para a satisfação do corpo. O único problema disso é que nunca vamos encontrar a felicidade. Esse é o verdadeiro problema. O problema não é que um assunto moralista, um assunto de que, então Deus quer que eu faça isso, faça aquilo. Não, a Suprema Personalidade de Deus simplesmente quer, ele é feliz e ele deseja compartilhar a sua felicidade conosco. Só isso. Então, nós estamos destinados a essa felicidade, mas como a felicidade maior provém do amor, dessa troca amorosa, desse relacionamento amoroso, então nós precisamos ter liberdade, porque sem liberdade não existe amor. Então, dentro da nossa liberdade, nós podemos escolher não amar. E viver num mundo onde o amor não é o eixo fundamental, onde não é o que movimenta tudo, né? Mas estamos sempre procurando por esse amor e sempre procurando por essa felicidade. Então, o problema da gente atuar no plano da consciência material é que a alma está sempre procurando essa felicidade, que faz parte da sua natureza, mas nunca encontra. Então, é como a gente estar correndo literalmente atrás de uma miragem. Então, o problema não é você correr atrás da miragem. Se você vê um poço de água no meio do deserto, é natural você correr para esse poço de água no meio do deserto. O problema é que alguém de conhecimento vai te falar, isso é uma miragem. Lá não se encontra a sua felicidade. Então, a gente quer saber aonde que está realmente a fonte real da felicidade. Então, basicamente, o Bhagavad Gita, os grandes sábios, eles estão querendo nos dizer, encontre a sua verdadeira felicidade e você não vai encontrar ela enquanto você buscar ela em coisas relacionadas ao corpo, porque você não é o corpo, e o corpo você vai ter que devolvê-lo. Você não vai poder ficar eternamente com o corpo. Então, não importa quanto conforto você consiga para seu corpo, quanto bem-estar você consiga para seu corpo, não importa, porque você vai ser forçado a devolver esse corpo para a natureza material e a ir para um outro corpo. Então, você precisa entender em que consiste a felicidade do ser, da alma. Parece que você precisa entender quem que é o ser, quem que é a alma, quem que sou eu e o que que satisfaz a alma. Então, esse é o ponto. O ponto importante é que nós queremos encontrar a verdadeira felicidade e que Krishna deseja nos mostrar qual é o caminho da verdadeira felicidade. Então, basicamente, um transcendentalista, ele está procurando o mesmo que nós, só que ele já sabe aonde encontrar e qual que é o caminho para chegar lá. E o que o Bhagavad Gita está falando para nós é não se confunda mais com o corpo, porque esse não vai ser a fonte da sua felicidade. Então, aquele que compreende sua verdadeira posição constitucional como servo eterno do Senhor e a posição sublime da Suprema Personalidade de Deus, ocupa-se no serviço transcendental amoroso ao Senhor. Então, basicamente, se eu não sou o corpo, quem que eu sou? Essa que é a pergunta fundamental. Se eu não sou o corpo, então eu sou quem? Né? E a resposta que vamos sempre encontrar nas escrituras védicas, em últimas, é eu sou a consciência em si, eu sou uma alma, uma Jivatma, eu sou um ser consciente e eu tenho uma relação eterna com a fonte de toda a consciência, também é um ser consciente, só que é o ser consciente supremo. E essa relação entre eu, como ser consciente individual, e o ser consciente supremo é de amor. E serviço, basicamente, é uma forma de falar amor quando a gente fala em termos do transcendentalismo. Uma mãe
ama muito seu filho. E como que a gente sabe? A mãe ama tanto seu filho porque ela está sempre servindo o filho. Essa é uma manifestação do amor. Então a mãe acorda o filho, faz o café da manhã, trabalha para que o filho tenha isso, tenha aquilo, não sei o que. Basicamente dedica o seu tempo a servir o ser amado. Então o amor e o serviço não são diferentes. No mundo material, a gente tem muito medo de servir e as pessoas cada vez mais evitam servir uns aos outros. Por isso, as pessoas cada vez mais vivem tristes e cada vez têm os relacionamentos são cada vez mais frágeis, porque as pessoas não querem mais servir. Então, a mulher não quer mais servir o homem não quer mais servir a mulher, os pais não querem mais servir os filhos não querem mais servir os pais. Então, o que que se gera é um monte de relacionamentos fragmentados que deixam, em últimas, a gente triste, porque não há amor. Então, o Bhagavad Gita fala, não. A relação real entre a suprema personalidade de Deus e o ser individual é uma relação de amor. Por isso que se chama a relação de serviço. Porque, basicamente, quando a gente fala de serviço transcendental amoroso ao Senhor, se trata desse tipo de serviço que se faz por amor. E não simplesmente em que há um explorador e um explorado, senão o serviço que se faz por amor. E o ponto é que essa é a posição constitucional da alma, é viver essa relação de amor recíproco. Então, não é só eu amo a Deus, ou eu amo a Krishna, né? A gente chama ele pelo seu nome Krishna, que é um nome muito belo, porque quer dizer aquele que atrai tudo, senão que Krishna também me ama. Então, há uma relação de reciprocidade. E essa reciprocidade é muito importante, não é não se trata de uma via só, sino que há um relacionamento. Consequentemente, ele se qualifica a entrar nos planetas Vaikuntas, onde não há vida material miserável, nem a influência do tempo e da morte. Então, os Vedas estão falando acerca da existência de muitos lugares neste mundo material, mas também de um lugar muito maior que está além do mundo material, chamado Vaikunta. Então, a gente precisa avaliar, pensar, analisar e decidir isso faz sentido ou não faz sentido. Se você perguntar para os cientistas hoje em dia, ou para a maioria das pessoas hoje em dia, vai falar: não, só existe aqui e acabou. Mas ninguém consegue provar isso. Ninguém consegue provar que só existe aqui e acabou. Ninguém consegue nem sequer falar quando você morre tudo acaba. Ninguém consegue provar isso realmente. Não, ninguém consegue provar Deus não existe ou a consciência não existe. Então, são coisas que cada um de nós precisa analisar e utilizar a sua própria inteligência para realmente pensar, bom, será que existem outros níveis de existência? Será que quando eu deixo este corpo acabou? Ou será que eu vou para outro lugar? Se... E a gente precisa realmente aplicar a nossa inteligência para pensar e para decidir, bom, existem outras moradas? Existem outros lugares onde eu posso residir? Ou é apenas isto que eu conheço aqui e todas as almas que existem no universo estão apenas aqui e acabou? Se existem essas outras moradas, essas outras residências, como que elas são? Então, no Srimad Bhagavatam, a gente encontra a descrição de muitos outros lugares onde é possível residir dentro do mundo material e especialmente fora do mundo material, em Vaikunta, que é basicamente onde nós queremos apontar, para que quando a gente abandona este corpo, nós não precisemos de novo nascer. Daniel, posso fazer uma pergunta? Pode. Uhum. Boa noite. Haribo. É, você comentou, né? Hoje de amor, de alma, de transcendência e de outros, renascer em outros mundos, outros lugares. Você poderia comentar um pouco a respeito da vingança? A vingança, ela pode funcionar como uma âncora para a pessoa ficar preso nesse mundo? Por exemplo, eu quero me vingar de alguém. E aí, por algum motivo, eu morro. E aí, quando eu tentar ascender ou tiver em outro plano, essa sede de me vingar aonde eu estava pode me ancorar para que eu renasça nesse mesmo lugar, para
para eu aprender sobre a vingança? Não sei, você poderia comentar algo sobre isso? Tem uma passagem no Chaves, né? Que até fala assim, a vingança no que é plena mata a alma e envenena. Então, não sei se você poderia comentar algo a respeito. Claro, o Chaves, muito sábio, né? A sabedoria do Chaves, é verdade. Uhum. Mas basicamente, sim. O ponto é que nós não estamos aqui simplesmente forçados, nós estamos aqui para satisfazer desejos. Então, esse mundo, basicamente, Krishna satisfaz todos os nossos desejos, até mesmo aqueles desejos ruins. Então, se eu desejo me vingar e esse desejo é muito intenso, isso vai me levar a que eu tenha que fazer, passar por aquilo, entende? Porque a gente falou outras vezes, o desejo ele é como um vórtice. Então, ele é como uma força. O desejo é muito importante. Ele é a força motora, é o que decide para onde nós vamos. É aquilo que nós desejamos. Então, aquilo que nós desejamos é como a meta que nós colocamos na nossa frente. Obviamente, nós desejamos um monte de coisas, né? Além de se vingar, alguém pode também desejar outro monte de coisas. E a nossa vida está cheia de muitas coisas. Mas, com certeza, que esse desejo intenso de se vingar de alguém é uma âncora. E uma âncora que me vincula não apenas a este mundo, sino àquela pessoa. Então, tem uma parte do Bhagavad Gita que a gente ainda vai estudar, em que Krishna fala o nível de consciência, o pensamento, a mentalidade que a pessoa tem no momento da morte, é essa mentalidade que essa pessoa, é esse o corpo que a pessoa vai adquirir, com certeza. E ele fala, disso não há dúvida nenhuma. Então, é, Chantumara sempre dá o exemplo, por exemplo, os espanhóis ou os portugueses chegaram para a América do Sul, né? Invadiram, né? E aí então os indígenas começaram a lutar contra os portugueses, né? Aqui na América Latina foi mais forte ainda, então, sei lá, contra os espanhóis. Então eu tinha uma luta muito forte e abandona no corpo pensando nos colonizadores, no invasor, e abandona o corpo com tanta raiva deles, com tanta raiva, que com certeza essa pessoa acaba nascendo numa família de colonizadores. Então, por isso, teve na época de Gandhi, tinha um outro cara na Índia, fora Gandhi, que era, como que é o nome dele? Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose, ele também queria que ainda se libertasse dos britânicos, né? Só que ele estava montando um exército. Então ele fez um plano com Hitler que todos os prisioneiros indianos que ele pegasse mandava para Subhash Chandra Bose para ele montar um exército. E na época ele foi visitar Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati, que é um dos nossos mestres espirituais, e falou: Olha, lá com você, no seu templo, no seu ashram, tem muitos jovens. Por que que você não manda alguns desses jovens para meu exército, para a gente lutar contra os ingleses? Ele falou: Porque enquanto a Índia for ainda uma colônia inglesa, que você vai poder ter vida espiritual aqui se a gente simplesmente é uma colônia inglesa, né? Então, o Prabhupada Krishna Saravati falou para ele isso. Ele falou: Olha, hoje você é indiano e você luta contra os ingleses. Mas se você vai morrer e você vai nascer como inglês e vai fazer o quê? Entende? Porque você medita tanto nos ingleses, na Inglaterra, nos britânicos, que você vai nascer lá. Porque quando você morrer, você vai morrer com esse pensamento. E aí você vai quê? Vai lutar contra os indianos que querem se libertar? Entende? Mas você vai viver como inglês. Então a gente sempre está. Por isso que esse ciclo de nascimentos e mortes é tipo meio irônico também, né? Então a gente pode, por exemplo, meditar tanto naquela pessoa da qual a gente quer se vingar que a gente nasce na família dessa pessoa. E ter uma relação com essa pessoa entre amor e ódio, né? De raiva, de vingança, mas também então de amor, então a gente vai ter que desenvolver esse relacionamento. Então o karma, tipo, parece ser muito irônico, né? Mas sim, porque o tema é que aquilo em que eu medito está construindo o meu destino. Então eu medito na raiva que eu tenho de alguém, eu boto minha energia para meditar nisso, eu vou ter que nascer aí.
Eu vou ter que voltar, sim, então sim. O desejo de vingança é uma âncora, sem dúvida nenhuma. Igual que o desejo de desfrutar tudo também pode ser uma âncora. Então, uma das formas de se libertar dessa âncora, por exemplo, seria a prática do perdão, no Sim, caso da vingança. sim, com certeza. E o perdão só pode se fazer também a partir da compreensão, né? Uma compreensão por cima, né? A gente compreender que a pessoa está num nível de consciência de completa identificação com o corpo e por isso ela atua dessa forma. Então, um sábio que está em um nível de consciência mais elevado, ele não fica preso, porque ele simplesmente sente compaixão, coitado dessa pessoa que está nesse nível de consciência. Mas com Obrigado. certeza que sim. O perdão é o primeiro passo. Mas compreender é o caminho para a gente conseguir perdoar também, né? Valeu, obrigado. Haribo. Então, aqui tem uma pergunta da Yara. Haribo, Yara. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Já que o que a gente pensa, deseja antes de morrer pode mudar nossa reencarnação, o que acontece se a gente morre pensando no serviço a Deus, no amor puro por Sri Radharani e Krishna, evitando apego pelo fruto das nossas boas ações? E o que acontece se a gente orar para perder o medo e isso virar uma meditação nos prendendo ao medo? Muito boa pergunta. Então, são duas partes, né? Então, a primeira pergunta: se a gente morrer, o que acontece se a gente morrer pensando no serviço a Deus, no amor puro por Sri Radharani, Krishna, evitando o apego pelo fruto das nossas boas ações? Então, essa é a meta, né? Na verdade, que a gente. A meditação significa a gente focar a nossa mente completamente no objeto de meditação. Hoje em dia, é, digamos que para nós é muito mais difícil focar a nossa mente em simplesmente pensar nessa relação de amor, nesse serviço a Krishna, a Radha e Krishna, porque a gente tem muitas outras coisas na nossa mente. Mas a vida, ela é todo um processo. Então, por isso, os Vedas, eles recomendam que a gente viva o processo da nossa vida de tal forma que, mesmo que nós temos que nos dedicar a atividades materiais, obviamente todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que pagar as contas, todos nós temos que cuidar da família. Este não é um processo que seja para pessoas extraterrestres que não têm que fazer nada disso, todos nós temos que fazer tudo isso. Mas a ideia é que a gente não se dedique a assuntos familiares e assuntos da vida comum o resto da existência. E que a gente entenda que isso deve ser feito porque tem que ser feito. Mas esse não é o objetivo da vida. Então, se o objetivo da vida é compreender quem que eu tenho que dedicar tempo a isso. Então, por isso a gente tem, por exemplo, a meditação na Japamala, que todo dia a gente canta o Mahamantra, que são nomes de Radha e Krishna, basicamente, numa Japamala, e se recomenda que todo dia a gente consiga sentar um momento do dia e meditar em Radha e Krishna. E meditar, e como que a gente medita? A gente precisa primeiro compreender, por exemplo, a gente está lendo Bhagavad Gita. Então, a gente precisa, com a leitura do Bhagavad Gita, então a gente meditar, pensar, focar a nossa mente em compreender, em Krishna, na mensagem que ele está dando, nas instruções que ele está dando, o que que ele está falando, e que a gente consiga, por um momento do dia, se sentar e simplesmente recitar uma mantra, escutar o que a gente está recitando, porque isso ajuda a que os nossos sentidos possam todos focar, a que eu não simplesmente esteja ouvindo uma outra coisa lá, então por isso que a gente, a japa se faz em um tom bem baixinho que eu consiga me ouvir. E com um tipo de terço, né, que é a japa mala em si, né? Que é como se fosse um terço, né, um rosário, e a gente assim usa o nosso sentido do tato também, e que a gente usa, por exemplo, uma imagem, pode ser se que a gente está pensando no Bhagavad Gita, por exemplo, pode ser uma imagem de Krishna no campo de batalha junto com Arjuna, ou uma imagem de Radha e Krishna, ou até mesmo um verso que a gente gostou e que a gente quer pensar mais sobre esse verso, e a gente sentar e meditar e focar o nosso pensamento nisso. Esse é um treinamento que a gente deve fazer todos os dias.
e que vai nos ajudar é a aprender a focar a mente de tal forma que no momento da morte, no momento que vem um problema, a gente consiga pensar em Krishna. Entende? A gente consiga pensar em Krishna. E o pior dos problemas que vai chegar para nós é o momento da morte. Esse é o pior das circunstâncias que a gente vai ter que enfrentar. Então, se a gente vai treinando todos os dias a nossa mente e no momento da morte eu conseguir meditar, aí eu passei a prova. Eu não vou ter que voltar a repetir matéria nenhuma, né? Mas se a gente não conseguir chegar nesse ponto, mas dentro do nosso coração existir um pouco desse apego, esse apego por Krishna, por obviamente, mesmo que eu pense em outras coisas, eu vou ter que nascer de novo, mas eu já vou estar um passinho mais perto da meta. Então eu já vou ter esse sentimento, essa lembrança, mesmo que seja mais passageira de Krishna, então eu vou poder nascer em uma família, em uma circunstância em que eu possa encontrar de novo Krishna e me aprofundar cada vez mais. Então, provavelmente, todos nós aqui já tivemos contato com as escrituras védicas em vidas anteriores. Por isso que hoje, para nós, é possível sentar e ouvir o Bhagavad Gita, sendo que tem 800 milhões de pessoas no planeta Terra, ou só em São Paulo, 20 milhões de pessoas que não conseguem se sentar para estar ouvindo o Bhagavad Gita, porque ainda não percorreram nada desse caminho. Então, todos nós já fizemos alguma caminhada, algum avanço que é o que nos permite a gente ter a nossa mente, a nossa cabeça com a capacidade de se concentrar nesses assuntos. Isso se deve a que em vidas passadas a gente de alguma forma já teve um contato e isso já entrou no nosso coração e a gente já abandonou o corpo em uma circunstância favorável. Mas a meta última é que um dia a gente abandone o corpo com a nossa mente completamente focada, que mais nada nos perturbe. Tem várias histórias narradas no Srimad Bhagavatam. Tem, por exemplo, uma história do Jadabharata, que ele era um rei. Ele era Bharata Maharaj, ele era um rei muito importante, ele tinha tudo, absolutamente tudo. Eu vou resumir muito a história, mas é uma história muito interessante de se ler. São vários capítulos no Srimad Bhagavatam que descrevem essa história, mas bem resumida. Ele abandonou tudo na etapa final da vida. Sempre os Vedas recomendam que na etapa final você abandone tudo. E você se dedique simplesmente a focar na vida espiritual. Deixe que a sua família se vire, que eles já estão grandes, já conseguem se defender. Uma hora você vai morrer mesmo e eles vão ter que se virar sem você. Então, já você pode se dedicar cada vez mais à vida espiritual. Então, esse é o que os Vedas recomendam, especialmente se a sociedade era estruturada para isso, né? Hoje em dia é diferente, mas esse é outro ponto. Mas esse rei, ele abandonou tudo, foi para a floresta para se dedicar simplesmente à sua meditação na Suprema Personalidade de Deus, para se preparar a abandonar o corpo da forma correta. Mas aconteceu que ele ajudou um viadinho, que a mãe morreu e o viadinho ficou abandonado, e ele ficou cuidando do viadinho, ficou cuidando. Então, quando ele estava fazendo a sua meditação, ele pensava no viadinho, o viadinho era muito, muito fofo, muito isso, muito aquilo. Conclusão, quando ele abandona o corpo, ele ficou pensando quem que vai cuidar do viadinho. Ah, ele nasceu como um viadinho. E é isso que, devido a toda a prática espiritual tão intensa que ele teve, ele conseguia relembrar da vida passada. Então, mesmo sendo um viadinho, ele vai para a- aquele lugar onde tinha sábios reunidos, ele fica só pertinho dos sábios e fazendo também austeridades. E aí, na sua próxima vida, ele nasce de novo como um ser humano, como um Brahmana. Só que nessa vida ele consegue relembrar das vidas anteriores, ele relembra que ele nasceu como um viadinho, ele relembra que ele nasceu como um rei e que acabou sendo perturbado na sua meditação. E aí nessa vida ele decide que ele não quer saber de nada, que ele não quer ser perturbado com nada. Então, mesmo que ele se faz passar por um tolo. Então ele atua como se ele fosse um retardado mental. Só que ele não era retardado mental. Ele simplesmente atua dessa forma porque ele fala: desta vez nada vai me perturbar, absolutamente nada. Então, dessa vez ele foca completamente apenas na suprema personalidade de Deus. E essa aqui é a ideia. A ideia é que a gente chegue num nível em que nenhuma outra coisa externa nos perturbe. Hoje em dia, para a gente pensar, não abandona tudo e simplesmente se dedica a pensar em Krishna. Eu não consigo.
É tipo, a gente tem que ser sincero, isso não é o meu nível ainda. Eu ainda tenho muitas outras preocupações relacionadas com este corpo, mas um dia eu posso chegar lá. Vamos com calma. A gente quer chegar lá, nesse nível em que a meditação é tão intensa que eu já compreendo que nem sequer a minha família depende de mim, que eu não sou o todo do todo para ninguém. Que na verdade eu sou apenas uma parte, mas que todos dependemos absolutamente da Suprema Personalidade de Deus e de mais ninguém. Mas ainda eu não estou nesse nível, tudo bem. Mas a ideia é que um dia nós possamos chegar nesse nível. E quando a gente chegar nesse nível, a gente vai conseguir abandonar o corpo com a mente tão absorta na Suprema Personalidade de Deus que sim, a gente nasce já não neste mundo material, ou se nascer neste mundo material, nasce num planeta, num universo onde Krishna esteja presente, manifestando suas atividades, como ele fala no Bhagavad Gita mais pra frente, ele sempre vem de tempos em tempos, igual que ele veio 5.000 anos atrás e falou o Bhagavad Gita, e aí a gente recebe o treinamento para finalmente não precisar mais nascer aqui e voltar diretamente a assumir a nossa posição eterna no mundo espiritual. Então, essa é a meta. Mas a meta é onde nós queremos chegar. Não, não estamos ainda nesse nível, mas lá queremos chegar. Então, não sei se isso respondeu a tua pergunta, senão você pode me perguntar aqui. Enquanto isso, eu vou lendo a tua segunda parte da pergunta. E o que é que acontece se a gente orar para perder o medo e isso virar uma meditação nos prendendo ao medo? Uhum, claro. Então, é, é, é como, se fala que é como uma coisa assim, como a gente, como pensar no negativo, né? Como eu vou explicar isso? Quando a gente medita, por exemplo, a gente compreende que a gente precisa realmente abandonar os desejos materiais, realmente abandonar a identificação com o corpo. Mas está certo, se eu ficar só meditando, tipo, no que eu tenho que abandonar, a minha mente está focada nisso, né? Então, por isso que a nossa meditação é para o aspecto positivo. Então, o aspecto positivo quer dizer aonde eu quero chegar. Então, por isso que eu medito, eu quero realmente amar a Deus, eu quero realmente descobrir quem que eu sou eternamente. Qual que é a minha relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus? E isso, quando eu descubro quem que eu sou eternamente, de forma natural, a renúncia acontece. De forma natural, eu deixo os meus desejos materiais. Porque, de forma natural, eu descubro algo muito superior, algo muito melhor. Então, como diz nos uns versos que a gente já leu desse capítulo, tem um verso que fala que por essa prática do Bhakti Yoga, eh, não foi, ainda não, a gente não leu ainda esse verso, desculpa, mas fala que é um gosto, que a gente precisa de um gosto superior. Uma coisa inferior não pode se, se abandonar, a não ser que a gente tenha um gosto superior. Então, esse é uma lei muito importante, isso é algo fundamental. Então, eu não posso abandonar, por exemplo, uma pessoa está muito apegada ao consumo de carne. Não adianta simplesmente não comer carne e comer só arroz seco. E só ficar meditando e se esforçando muito. Eu não vou comer carne, eu não vou comer carne, não vou comer carne. Porque que acontece? É isso, você está gerando um apego mais forte ainda por aquilo, porque você está meditando no que você não tem. Então, na verdade, você precisa de um gosto superior. Então, a gente precisa eu vou comer uma pizza quatro queijos bem deliciosa, com muito queijo. Que delícia. Entendi. Eu vou então comer umas verduras, nossa, do jeito que eu adoro a verdura assim, grelhada, preparada de tal jeito, não sei o que. Chegou uma hora em que acabou comendo coisas tão gostosas que nem pensou mais na carne. Então, esse é um processo que a gente segue. Então, nós temos que, por isso que não, as instruções do Bhagavad Gita, a gente vai encontrar nos Vedas, no Srimad Bhagavatam, muitas partes que vão descrever acerca das misérias deste mundo material e que isso é muito importante para a gente não se confundir.
para a gente compreender o que é o quê. E a gente compreender que esse mundo material realmente é um mundo de misérias. Mas a gente vai encontrar muitas partes que vão nos descrever a parte positiva. Então, vão nos descrever, vão nos descrever como que Krishna é, quem que Krishna é, como que ele atua, qual que é a relação que ele tem com seus devotos. Então a gente começa a almejar aquilo e a gente começa a pensar, nossa, é isso que eu quero também. É lá que eu quero. Então a gente começa a compreender como que as pessoas que têm um coração puro realmente atuam e você começa a pensar, nossa, que lindo. Eu quero isso também para minha vida. Então aí a gente vai focando a nossa meditação e de forma natural nós começamos a rejeitar aquilo que é inferior. Então, o avanço espiritual traz como consequência natural o conhecimento e a renúncia. Nós não precisamos correr atrás da renúncia. Ela vai vir de forma natural na medida em que a gente desenvolve apego e amor por algo superior. Não sei se isso responde a tua pergunta. Aqui vi que tem uma segunda parte da pergunta. Diz, então, ao invés de pedir libertação do medo, eu posso pedir para aumentar minha fé e amor. Certo. É, Isso de ser o gosto superior. Sim, a gente. Obviamente, a gente também pode pedir. Eu tenho medo e eu posso pedir proteção também. Tipo, não tem nada de errado. Eu sinto medo, por favor, me proteja. Mas mais do que isso, a gente precisa buscar amor, né? Por cima de tudo. Então, é como a gente pode também. Não quer dizer que a gente tenha que negar as nossas emoções e os nossos sentimentos naturais, né? Naturalmente, eu tenho medo. Em quem que eu vou me refugiar para me ajudar a superar esse medo, se não é na Suprema Personalidade de Deus? Porém, se eu não tiver conhecimento de compreender como que tudo é controlado pela Suprema Personalidade de Deus, isso se torna também uma fantasia. Então, eu preciso compreender, por isso que é tão importante a gente ver o que as escrituras falam para nós acerca de como Deus atua e verificar como isso acontece na nossa vida. Porque não adianta simplesmente ter fé cega, né? Simplesmente a gente falar, ai, Deus me protege, mas peraí, o que isso significa, né? Você vai ter que morrer. E Deus também está te protegendo, mas você vai ter que morrer. Então, o que significa morte? O que é a morte? Então, a gente também precisa de conhecimento. Não simplesmente da gente ter a fé em que Deus vai fazer o que eu quero que Ele faça, sino compreender o que Ele faz e o que significa o que Ele faz. Por que Deus não evita que eu morra? Será que a morte tem um propósito? Então, não é simplesmente a gente sentir algo, senão compreender também, né? Tipo, não é simplesmente ter fé, ah, Deus vai me proteger, tá bom, mas o que significa isso, né? Porque senão a gente um dia morre e a gente pensa, ai, Deus não me protegeu da morte, mas peraí, você precisa entender qual que é o propósito, como que a coisa funciona e qual que é o propósito de cada coisa. Então, o conhecimento também é muito importante. Mas esse conhecimento, em últimas, tem que nos levar a desenvolver esse amor. E esse amor, naturalmente, se manifesta na forma de serviço. Então, é como um ciclo. Então, a gente serve, a gente, a partir disso, obtém mais conhecimento, obtém mais amor, e pouco a pouco o medo é superado. Então, se eu posso pedir, né, para aumentar a minha fé, o meu amor, mas não se trata apenas de pedir, mas de fazer. Então, eu também tenho que, tipo, ai, Deus, por favor, aumenta a minha fé. Mas todo final de semana eu estou em qualquer lugar, menos no lugar onde está as pessoas que podem me ajudar a aumentar a minha fé, né? Ou prefiro assistir qualquer filme do que tentar ler e compreender mais acerca de como que Deus atua. Então, sim, eu posso pedir, eu devo pedir e compreender que os meus pedidos também são atendidos, mas não se trata apenas de pedir, sino de conhecer, de fazer, colocar a minha energia nisso. Não sei se fica claro isso, né? E o Daniel fala: se eu morrer pensando que eu jamais gostaria de ser um rei nesse mundo, então eu vou reencarnar e ser um rei nesse mundo?
tudo depende, na verdade. Tipo, você jamais gostaria de ser um rei, mas é de coração mesmo? Ou no fundo há uma vontade? Entende? É isso, é tipo, o desejo do coração vai ser realizado, não o que parece ser. Então, se no fundo eu quero ser um rei e eu tenho mérito para ser um rei, eu vou ser um rei. Entende? É como, mesmo que eu externamente possa falar, eu não quero, entende? Então, por isso, tem uma parte até mesmo no Bhagavad Gita que Krishna vai descrever a falsa renúncia. Então, a falsa renúncia, ele fala acerca daquelas pessoas que elas não, elas externamente abandonam os desejos, mas internamente meditam naquilo. Então ele fala, esse tipo de renúncia não é verdadeira renúncia. Então o ponto é dentro de mim em que eu estou meditando, não externamente. Não importa o que externamente eu pareça, ou que eu também posso me auto-enganar. Então por isso que esse caminho é um caminho da gente ir muito mais profundo dentro do nosso próprio ser e compreender até mesmo quando eu mesmo estou me auto-enganando, que isso acontece. Esse é um dos quatro defeitos da alma condicionada, da alma quando ela está presa no corpo material. Um dos quatro defeitos é que ela tem a tendência a se auto-enganar. Então, por isso que a gente tem que ser muito sincero com nós mesmos. Em últimas, o que que realmente eu quero? O que que realmente eu estou procurando? E não faz mal a gente compreender, no fundo eu quero isso, né? Então, por isso que a gente, no fundo eu quero isso, mas a minha inteligência pode me falar, mas será que vale a pena? Vamos pensar, né? Então, não se trata de, então eu tenho um monte de desejos materiais, eu sou do mal. Não, é simplesmente um caminho de autoconhecimento e de autotransformação, mas essa transformação tem que vir com o conhecimento, de compreender por que que não é, porque qual que é o problema de eu ser rei? Não tem nenhum problema. Mas qual que é o problema real? Que eu vou me confundir com tanta riqueza, eu vou acabar sendo uma pessoa cruel. O que eu corro muito mais risco de simplesmente esquecer a minha busca espiritual e acabar sendo simplesmente uma pessoa, perder uma vida inteira simplesmente vivendo essa opulência. Então, um sábio muito elevado, ele vai ter medo de nascer com muito desfrute material, porque é muito mais fácil você esquecer o caminho que a gente que está trilhando para não ter que nascer de novo. Esse é o verdadeiro medo. Não tem problema a gente ser rei, porque não adianta a gente querer, então eu quero ser pobre. Não, pobre você também vai ter que se preocupar tanto por satisfazer as suas necessidades básicas que também vai perder o caminho. Também você não vai conseguir se focar no caminho. Então, a gente simplesmente precisa desejar ter as condições que sejam favoráveis para o meu caminho espiritual continuar. E essas condições para uns pode ser ter opulência material, para outros pode ser não tê-la. Isso é indiferente. O ponto é o que que realmente vai me ajudar, né? Mas sim, se eu desejo, no fundo, ser o rei, ter essa opulência, Krishna satisfaz o nosso desejo. No Bhagavad Gita, Krishna fala, Arjuna vai perguntar para Krishna mais para frente, o que acontece quando alguém que trilha esse caminho morre sem ainda ter alcançado a meta? E Krishna vai responder: ele vai ter que nascer em planetas superiores para desfrutar da opulência se ele ainda tiver desejos materiais. Mas se ele for uma pessoa que já não tem tantos desejos materiais, ele vai nascer numa família de transcendentalistas para se focar desde criança à busca espiritual. Então, mesmo uma pessoa que está nesse caminho pode ainda ter desejos materiais e ainda vai ter que nascer para desfrutar disso. Tudo bem. O ponto é que a gente quer se desenredar deste mundo material. E, e essa é a ideia. Então, por isso, e o nosso verdadeiro desejo somente nós conhecemos. Não importa o que os outros falem de mim, somente eu conheço o meu verdadeiro desejo, né? E, obviamente, a Suprema Personalidade de Deus que conhece o nosso coração, né? Então, mas é isso. Ficou sim, disse a Yara. Ótimo. Ó, Rosini. O correto, então, não seria orar para perder o medo, mas sim orar para compreender por que existe o medo, conhecer de onde origina o medo. O fazer, ser e sentir. Excelente, ótimo. Então,
Claro, na verdade, assim, é tipo, nós podemos também orar para perder o medo, para a gente não ter medo. Pelo menos é, eu tenho muito medo de andar de avião, mas eu tenho que andar de avião, porque vai, agora, daqui a 12 dias, eu tenho que subir num avião, né? E eu vou falar para vocês, eu tenho medo, eu fico com medo, eu fico respirando fundo. E eu oro para a Krishna que mantenha minha mente calma, por favor, que a minha mente esteja calma, que eu consiga e que a minha mente esteja calma. E a gente o medo pior, né, que Krishna fala que quem trilha esse caminho vai superar o pior dos medos, que é o medo da morte. Então, naturalmente, enquanto nós estivermos identificados com o corpo, nós vamos sentir medo, porque nós temos medo de abandonar este corpo, porque ainda temos identificação com o corpo, então é normal. E a gente, nessa circunstância, a gente tem um único protetor. Então, tem pessoas que para se como vou dizer, para superar o medo, então vão pensar, não, porque a tecnologia é muito boa, porque isso, porque então o avanço é tecnológico, e não sei o quê, e vão tentar superar o seu medo desse jeito. Ou tem pessoas que vão superar o seu medo, ou que vão focar a forma de superar o seu medo é tendo dinheiro. Ah, porque eu tenho muito dinheiro, então eu posso viajar na companhia melhor X, Y, que nunca teve um acidente, que nunca vai acontecer nada. Então você vai tentar superar o seu medo focando no dinheiro. Entende? Ah, eu tenho tanto dinheiro que se eu ficar doente, eu vou poder pagar o melhor médico do mundo e sei lá, entende? Então a gente, o ponto é que nós, enquanto a gente estiver neste corpo material identificado com o corpo material, vamos ter algum nível de medo, especialmente de medo da morte. Obviamente, uma pessoa mais avançada espiritualmente vai conseguir superar esse medo. E vai conseguir, e a ideia é essa, que no momento da morte nós consigamos acalmar a nossa mente de tal forma que o medo, que faz parte, que é natural, até mesmo em pessoas que estão praticando a vida espiritual, enquanto a gente ainda não tiver alcançado a meta última, é natural ter medo. E é natural ter o medo da morte, mas que é pela prática espiritual, pelo conhecimento, pelo serviço devocional que a gente realizou, a nossa mente possa se acalmar para que o medo não seja o predominante. E para isso a gente precisa também confiar e se refugiar na suprema personalidade de Deus. Mas se eu não vou ter certeza de que esse refúgio é fidedigno, que é válido, se ao longo da minha vida eu já não tiver testado, eu já não tiver me refugiado em Deus e ter visto como Ele responde. Então, por isso que nós precisamos, sim, é natural a gente ter medo e não tem problema a gente orar para perder o medo, mas a gente tem que compreender que a forma de perder o medo é compreendendo quem é o controlador de todo, como que todo no universo realmente funciona e qual que é a verdadeira fonte de proteção. Então, sim, eu posso orar para perder o medo, mas ao mesmo tempo eu preciso praticar a me refugiar na suprema personalidade de Deus, a compreender quem que é Ele, a compreender como que Ele controla tudo. Se Ele controla tudo mesmo, então eu preciso também ao longo da minha vida fazer essa prática, porque dessa forma eu vou realmente no momento que o medo ataca, eu vou poder realmente ter base real e confiança real. Bom, isso que vai superar o meu medo. Senão, o medo vai tomar conta de nós, especialmente naquele momento em que nós precisamos ter a força para focar e pensar e meditar na suprema personalidade de Deus, que é o momento da morte. Então, nenhum de nós deseja abandonar o corpo numa situação de pânico. Essa não é a meta, por isso que o Bhakti Yoga tem que nos levar a gente conseguir não abandonar o corpo no meio do pânico, porque no pânico a gente simplesmente não sabe mais para onde vai. A gente simplesmente pensa em qualquer coisa, então a gente precisa sim ter essa força para pensar na suprema personalidade de Deus, para a gente ter a mente calma, para a gente abandonar o corpo com calma, com tranquilidade. E isso só se consegue se ao longo da vida a gente treinou e a gente praticou a realmente se refugiar em Deus, até mesmo em situações que a gente tenha vivido ao longo da nossa vida, e a compreender quem que Deus é, a compreender quem que eu sou, a compreender que eu não sou o corpo, e mesmo que teoricamente a gente possa falar muito, essa compreensão real é algo que só vai vir através da prática do serviço devocional, ou seja, através da prática de eu dedicar o meu tempo a servir
a Deus, a servir o mestre espiritual, e quando eu dedico esse tempo, o conhecimento profundo, ele vem de dentro. Krishna também vai explicar isso no Bhagavad Gita mais para frente. Esse conhecimento, ele surge desde o coração, a gente vai ter essa compreensão. Então, agora a gente estuda de forma teórica, mas um dia, quando a gente faz prática do serviço devocional, a gente parece que essa informação finalmente faz download. E a gente fala, nossa, agora entendi, né? Então, tá bom, eu não sou o corpo, mas um dia a gente vai entender isso de coração. Agora a gente precisa saber essa informação teoricamente, mas um dia a gente vai entender isso de coração. Então, e isso só vai se conseguir através da prática do serviço devocional, através da gente estar em contato com devotos, estar em contato com o mestre espiritual e seguir as instruções dele. E isso é a prática que Krishna vai explicar também como que isso funciona. Então, não estou falando nada que a gente não vai falar depois, que a gente vai falar isso sim, mais profundamente. Mas esse é precisamente o processo que a gente precisa seguir, sim. Não sei se isso responde a tua pergunta, Rosininho. Sim, Sim, responde sim. tá, ótimo. Opa. Então, beleza. Então, é o fazer, ser e sentir. É o comentário da Leah. Haribo. Posso fazer um comentário a respeito do medo? Pode? Uhum. Então, quando a gente fala, vou orar para perder o medo, acho que é muito amplo isso, porque não tem como a gente perder o medo, porque o medo mantém a gente vivo, né? Desde a época lá do início da humanidade, né? O medo, ele é bom, ele é útil. Todo guerreiro, todo comandante militar na história, ele nunca orou para não ter medo, porque é o medo que te mantém alerta sobre certas coisas, e ele te alerta sobre aonde você precisa treinar ou evitar, né? Eu, como bombeiro, a gente tem medo, pô. A gente tem medo de entrar no fogo lá, e tudo desabando, todo mundo correndo pra sair. A gente tem que correr na direção oposta, né? Tem os bombeiros do ataque das Torres Gêmeas lá, que todo mundo tava correndo pra sair dali. Os bombeiros estavam entrando e morreram todos, né? Quando o edifício desabou. Quando a gente vai salvar alguém no mar, que o mar tá bem agitado, a gente tem que entrar sozinho lá pra resgatar alguém que tá se afogando, a gente tem medo. Só que o que a gente ora muito é para Deus dele, ele dar força para a gente enfrentar, entendeu? Determinado medo, né? Não todos os medos, mas determinado medo, a gente ora para ter força para enfrentar aquilo no momento que chegar a hora. E aí depois a gente fala, caramba, como que eu entrei ali? Então foi a força que Deus deu para a gente enfrentar aquele momento que a gente pediu, entendeu? Mas orar para tirar o medo não tem como, seria impossível. E perigoso. Bom, isso pode ajudar. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada Ajudar. mesmo. É isso. No Mahabharata, você fala que os guerreiros, né, como Arjuna, por exemplo, que ele é um Kshatriya, não são gloriosos por eles não terem medo, senão porque mesmo tendo medo, eles se enfrentam a batalha, né? Isso é verdade. Muito bom. Muito obrigada. Haribo. Então, é isso. O Roberto falou que fechei o chat aqui sem querer. É muito legal essa reflexão sobre o medo mesmo. Então, resumindo, o medo faz parte da sobrevivência, diz Roberto. Você me falar verdade, né? É isso mesmo. Obrigada, e a Yara agradece pelo comentário. Então, vamos lá. Verso 2,52. Quando sua inteligência sair do espesso-bosque da ilusão, vai se tornar indiferente a tudo que se tenha ouvido e a tudo que está por se ouvir. Muito bom. Então, vamos ver o que ele aqui vai explicar, né? Então, basicamente,
Enquanto houver vestígios de apego material em virtude da identificação com o corpo, a Jivatma não logrará obter Tattva Jnana, o conhecimento acerca da verdade absoluta. Tampouco conseguirá desapegar-se do mundo material. Então, o que a gente estava falando, a gente precisa obter esse conhecimento de quem que eu sou. Sem esse conhecimento, eu ainda vou me identificar com o corpo, porque eu ainda vou pensar que eu sou o corpo. Enquanto eu estiver identificado com o corpo, eu não vou poder me desapegar das coisas deste mundo material. Então, precisamos sim da gente compreender quem que eu sou. Então, por meio do Niskama Karma Yoga, o asana altruísta oferecido a Bhagavan, o praticante livra-se aos poucos do conceito falso segundo o qual o corpo é o Atma, ou seja, o eu. Então, a prática do serviço devocional ou a prática que começa por esse primeiro passo da gente oferecer o resultado da ação para Krishna, da gente começar a atuar como um assunto de dever e a não procurar o resultado como a minha meta. Então, esse é o primeiro passo para a gente, pouco a pouco, ir no caminho que leva a gente se libertar da falsa identificação com o corpo material. Então, a partir desse, no momento em que a gente vai se libertando dessa falsa identificação, aí que surge a renúncia. Então, nós não perseguimos a renúncia vai vir como resultado natural dessa prática. Em seguida, se atende a Nirvana, a renúncia a toda espécie de atividades sobre as quais tenha ouvido ou haverá de ouvir. Então, hoje em dia, a gente se apega a o que a gente escuta. Sei lá, eu escutei que ser famoso é muito bom. Então eu falo, sei lá, olha que os caras são famosos, eles têm tudo que eles querem, eles têm influência, eles têm poder, e têm tudo. Então eu ouvi dizer que isso é muito bom. E aí depois a gente vira famoso e descobre que não é tão bom assim. Mas aí eu sou famoso, sou rico, sou tudo e não sou feliz. Aí eu escutei dizer que a pessoa, quando ela é pobre, ela fica muito mais feliz porque vive uma vida mais simples e as pessoas que são seus amigos de verdade, não sei o quê. Então a pessoa nasce como pobre e descobre que não é tão bom assim. Que também tem um monte de problema. Então, aí a gente fica sempre sendo atraído pelo que ouvimos falar, né? Então a gente ouviu falar que aquilo era bom e a gente corre atrás e chega lá e fala, não é tão maravilhoso assim, né? Então, enquanto a gente ainda estiver identificado com o corpo, a gente ainda vai ser afetado por todas as coisas que as pessoas falam, né? Ou que as próprias escrituras podem até falar, né? Então, nesse verso ele fala sair da ilusão. Então, livre, enfim, dessas atividades decorrentes dos desejos materiais, o praticante ocupa-se em devoção exclusiva ao Senhor. Então, voltando aqui para o verso, quando a inteligência sair do espesso bosque da ilusão, ou seja, o bosque da ilusão se refere a essa falsa identificação com o corpo. Quando a gente não está mais identificado com o corpo, o processo natural é a gente se identificar com o ser, com a alma, e a alma sendo uma partícula da Suprema Personalidade de Deus, com quem a gente tem uma relação de serviço. Então, quando a gente não se identifica mais com o corpo, nós vivemos a nossa realidade como os seres que somos eternamente. E esses seres eternos têm uma relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus. Então, é natural que a gente viva essa relação, e é isso que nós vamos viver, e é isso que nós estamos começando a viver agora ou começando a viver, não, porque sempre temos vivido, mas começando a ter uma noção mais real, mais presente de, ei, eu existo conectado eternamente com a minha fonte, com a origem, com esse ser supremo, e eu quero entender qual é a minha relação com ele. Quem que sou eu para ele, quem que é ele para mim. Então, quando a gente chega nesse nível, aí é que a gente consegue finalmente focar a nossa devoção e a gente consegue ficar a nossa meditação ser exclusiva na Suprema Personalidade de Deus. Então, essa é uma meta, né? Por enquanto, convém praticar o processo que Krishna está explicando a Arjuna, que é o processo de Niskama Karma Yoga. Então, por enquanto, a gente não está nessa meditação fixa, a gente ainda tem identificação com o corpo, então, por enquanto, a gente pratica esse processo em que nós oferecemos o fruto das nossas ações para Deus. Então, a gente oferece o fruto do nosso trabalho para Deus e se desapega e atua sem apego
ao que vai vir como resultado, sem apego ao sucesso, ao fracasso, senão a que realmente a gente coloca tudo nas mãos de Deus e aceita o que vem como tem que ser, né? Essa parte eu vou pular aqui. Então, esse é o processo que a gente vai começar, né? Começa a praticar e que tem todos os seus passos, né? Que a gente precisa de sadhusanga, sadhusanga com os devotos, de visitar os lugares sagrados, de ler essa escritura, de cantar o Maha Mantra, que são todos processos que vão nos ajudar nessa caminhada. Então, o verso 2,53 diz: Quando sua inteligência não se confundir mais pela linguagem florida dos Vedas e permanecer fixa no trance da autorrealização, então alcançou a consciência divina. Então, lembrem que a gente falou antes sobre a linguagem florida dos Vedas, falamos no nosso encontro anterior, que fala acerca de todas as metas materiais, mesmo aquelas que são alcançadas através da religião. Isso é o que se refere às palavras floridas dos Vedas. Então, mesmo alcançar o céu, mesmo alcançar a bem-aventurança eterna, mas de uma forma, no sentido mais material, de ter toda essa opulência e tudo isso, através de um processo religioso, de dar caridade, de fazer práticas religiosas e tudo mais, tudo isso ainda é material. Então, quando a gente conseguir não se confundir mais pelas metas materiais, até mesmo aquelas metas que são boas, mas que ainda são no plano material, então aí a gente entra no trance da autorrealização, quer dizer, no trance de compreender quem eu sou, em que já não importa tanto se Deus é Deus, então ele é todo poderoso, ele pode me dar tudo que eu quero, tudo que eu peço, então não importa isso. Eu quero entender quem que eu sou e qual que é a minha relação com essa pessoa suprema, que é a minha origem, mas não por ele ser o supremo ou por ele ser todo poderoso, senão porque simplesmente ele é a minha fonte. É daí que eu provenho e eu quero entender quem que eu sou. Então, esse é o nível mais importante, quando a gente já nem sequer está se aproximando de Deus por ele ser Deus, sino porque eu quero compreender quem que eu realmente sou. E se essa é a minha fonte, se essa é a minha origem, então quem que eu sou em relação com a minha fonte, com a minha origem? Então, qual que é a minha relação, qual que é a minha atividade, qual que é as minhas características? Então, a pessoa que já não está mais procurando metas materiais, que já não quer simplesmente alcançar todos os benefícios que Deus Todo-Poderoso pode nos dar, ela se fixa na autorrealização, de compreender quem eu sou. E compreender quem eu sou naturalmente implica compreender qual é a minha origem. E se a minha origem é a suprema personalidade de Deus, significa compreender quem que é a suprema personalidade de Deus. E essa compreensão e esse restabelecimento dessa relação amorosa que surge naturalmente dessa compreensão é a meta e não qualquer outra meta material. Então, esse é basicamente o que acontece com a pessoa que finalmente eh, não tem mais metas materiais, certo? Então, aqui usa uma palavra chamada samadhi, né? Então, Sri Bhagavan garante a Arjuna. Então, tendo tido experiência direta da transcendência por meio do yoga, você logrará libertar-se do cativeiro material. Você perderá o apego ao ouvir a respeito de assuntos mundanos ou interpretações mundanas das orientações védicas. Sua mente não se deixará enganar pelos aparentes atrativos desses assuntos e alcançará a estabilidade. Então, basicamente, é isso. Quando a gente alcançar finalmente esse ponto, a gente vai conseguir desapegar de qualquer outra coisa que não tenha a ver com a transcendência e a gente não vai ser mais enganado por os atrativos deste mundo material. Ainda, gente, nós somos muito enganados. Esse mundo ainda oferece coisas muito aparentemente desejáveis para nós, até que a gente compreenda que não, que isso não é o desejável, porque o que nós estamos procurando parece ser aquilo, mas não é exatamente aquilo. É algo mais profundo, mais real, mais verdadeiro. Então, aí a gente não vai mais se confundir pela miragem, né? No meio do deserto. Então, a gente vai parar por aqui, mas eu vou ler esse verso com o que a gente vai começar. É a primeira pergunta que Arjuna faz para Krishna. Ao longo do Bhagavad Gita, Arjuna vai fazer 16 perguntas. E esta é a primeira, que diz assim: Arjuna disse,
Quais são os sintomas daquele cuja consciência está acima absorta na transcendência? Como fala e qual é sua linguagem? Como se senta e como caminha? Então, Arjuna é uma pessoa muito inteligente. Ele não é um tolo. A Krishna não está falando por um tolo, ele está falando por um erudito. Ele conhece os Vedas, ele estudou os Vedas desde que ele nasceu. Ele já estava em um contexto em que estava ouvindo sempre os Vedas, em que ele é extremamente inteligente. Ele foi educado pelas pessoas mais inteligentes que existiam na época. Então, ele não é um tolo, não é uma pessoa sem conhecimento ou sem coragem, sem experiência, ele não é nem sequer um adolescente, ele já é um homem já com muita experiência, então ele faz perguntas muito inteligentes e muito pertinentes para nós também compreender a realidade e a mensagem que Krishna está dando. Então, a primeira pergunta que ele vai fazer é: quais são os sintomas? Então, tá bom, você está me falando de uma pessoa que está na transcendência. Mas como que eu sei que uma pessoa realmente está nesse nível de transcendência, né? Porque eu posso facilmente me confundir. Eu posso me confundir e pensar que eu mesmo estou nesse nível, ou posso me confundir e achar que uma pessoa X está nesse nível, e só que não. Então, Arjuna, muito inteligentemente, ele fala: me fale como que eu reconheço uma pessoa que chegou nesse nível de transcendência, né? E não só pelos sintomas externos, sino realmente como que eu sei em verdade que essa pessoa está com a sua inteligência fixa no eu, no trance da autorrealização. Então, ele fala quais são os sintomas dessa pessoa cuja consciência está acima absorta na transcendência, como fala, qual é a sua linguagem, como se senta e como caminha. Então, ele está querendo dizer como que essa pessoa se relaciona com o mundo, como que ele se estabelece na transcendência, como que ele interage com as coisas deste mundo. Então, essas perguntas que ele faz têm esse sentido. Como que ele se estabelece no mundo? Como que ele se interage com o mundo, com os objetos dos sentidos, com os sentidos? Como que ele se expressa? Quais que são os seus sintomas, suas características? Então, eu vou deixar por aqui, porque já é 9, né? Já é 9 mais. Agora, a partir desse verso em diante, Krishna vai, todos os últimos versos até o verso 72, que é o último verso desse capítulo, Krishna vai responder essas perguntas de Arjuna. Então, essa pergunta é a primeira, muito importante para a gente realmente ter uma compreensão mais profunda de o que significa estar na transcendência, né? O que significa a gente, o que a gente quer chegar, alcançar em algum momento, certo? Tem alguma pergunta? Até aí, tá tudo certo? Algum comentário? Haribo, Aleia, só agradecer. Obrigada você por estar aqui. Obrigada mesmo. Haribo. Eu queria dizer muito bom poder estar aqui. Obrigada, Yara. Anandini, saudade de você. Não, como sempre, gratidão. Obrigada a vocês. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz de estar com vocês, de todo o coração. Me dá uma alegria intensa, muito, muito grande realmente estar com vocês, para a gente poder falar do Bhagavad Gita. Então, fico feliz mesmo e espero que a gente se veja de novo. Deixa só eu ver. O próximo seria no dia 28. Só que eu acho que como nesse dia eu vou viajar de volta para o Brasil, e eu acho que nesse dia 28 não sei se a gente vai conseguir se encontrar. Eu vou confirmar para vocês. Mas a gente deixa marcado como dia 28, sim. A gente deixa marcado sim, dia 28, porque eu chego dia 27 e dia 28 já vai estar tudo certo. A gente se vê dia 28. E dia 28 eu vou para Aparecida, né? Com o Roberto que está aqui, a minha tia vai comigo para o Brasil, que ela quer visitar Nossa Senhora Aparecida. Então, nós vamos para Aparecida dia 28, mas acho que não tem problema lá. Eu consigo me conectar à noite para a gente fazer o nosso estudo. Se por algum motivo não der, eu aviso antes, tá bom? Mas a gente deixa premarcado que dia 28 está tudo certo. Pode ser?
Haribo. Um abraço para vocês. Muito obrigado mesmo. Quando possam, venham nos visitar em Bactidam. Seremos muito felizes de receber vocês. E tudo de bom. Jai. Kura Patita Pawana aqui, Jai. Srimad Bhagavad Gita aqui, Jai. Guru Maharaj ki Jai, Shantu Maharaj ki Jai, Budai Maharaj ki Jai. Hari Bo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Hari Bo, Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Hari Bo, Hare Krishna. Obrigado. A gente se vê. Hari Bo, cantem muito Mahamantra sempre que puderem. Hari Bo.